O movimento negro, na forma como o conhecemos hoje, é uma síntese de um fenômeno que vem de séculos, o qual luta pela reivindicação dos direitos da população negra ao redor do mundo. Muito presente, principalmente, nos países que a população negra sofreu com a escravidão. O movimento negro é uma força histórica que sempre buscou alterar a situação de opressão vivida por essas pessoas. No Brasil, por exemplo, a luta da população negra gira em torno do reconhecimento do racismo como crime, da dívida histórica dos mais de 300 anos de escravidão e da igualdade de oportunidades e inclusão social. O início das lutas do movimento negro se deu há muito tempo, desde as revoltas de escravos na época do Brasil colonial. Entretanto, foi reconhecido e estruturado como um fenômeno organizado apenas no século XX, principalmente com os expoentes norte-americanos de lideranças, como Malcolm X, Rosa Parks e Martin Luther King Jr. Os principais líderes do movimento negro ao longo da história são Zumbi dos Palmares, José do Patrocínio, André Rebouças, João Cândido, Nelson Mandela, Amélia Boynton Robinson, Angela Davis, Bayard Rustin, James Bevel, James Meredith, Malcolm X, Martin Luther King Jr., Mullah Abu Jamal, Rosa Parks. Conquistas e lutas do movimento negro. A luta do movimento negro resultou, a duras penas, em várias conquistas para a população negra ao redor do mundo. Na África do Sul, por exemplo, o ativismo negro liderado pelo Nobel da Paz Nelson Mandela resultou, após décadas de luta e prisão de seu líder, no fim do apartheid institucionalizado no país. Não apenas na África do Sul, mas em todo o mundo a população negra sofreu e ainda sofre com cenários de segregação, racismo estrutural e explícito, além da falta de oportunidades e igualdade de condições entre os cidadãos. No Brasil, apesar de algumas conquistas, essa igualdade caminha a passos de tartaruga, principalmente quando são analisadas algumas estatísticas que comprovam uma realidade social ainda muito discriminatória. Segundo o IBGE, a cada 3 assassinatos no Brasil, 2 são de jovens negros, com idades entre 15 e 24 anos, considerando ainda que a discriminação e o preconceito racial são fortes componentes desta realidade. Apesar de a população negra representar cerca de 2/3 de todos os cidadãos economicamente ativos no Brasil, os negros permanecem relegados a serviços de base, com salários menores. Na média do país, cerca de 60% dos desempregados são negros. A população negra corresponde à maioria, 78,9%, da parcela dos 10% de indivíduos com maiores chances de serem vítimas de assassinatos. Mulheres negras são as mais vitimadas nos casos de violência doméstica, 58,68%, violência obstétrica, 65,4%, e mortalidade materna, 53,6%. Apenas 10% dos livros publicados de 1965 a 2014 foram escritos por autores negros. Além disso, 60% dos protagonistas são homens e 80% são brancos. Apesar de um quadro ainda muito desfavorável à população negra, é possível apontar algumas conquistas, como criação do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, Lei 10.639, 2013, que inclui a comemoração do Dia da Consciência Negra no calendário escolar, trazendo a discussão da história e da cultura afro-brasileiras, além da valorização dos africanos e afro-brasileiros nos currículos escolares da rede pública de ensino. Lei 12.711, 2012, que criou as cotas para ingresso em cursos superiores, aos poucos difundidas nas maiores universidades do país, sejam elas federais, estaduais ou até mesmo privadas. Criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, em março de 2013. Diversas ações afirmativas de combate à discriminação racial por meio de transformações culturais e políticas de representatividade. Até a abolição da escravatura, que se deu apenas no ano de 1888, todo e qualquer movimento pela população negra era considerado clandestino, além de possuir caráter específico, sempre em busca da libertação de negros escravizados. A principal maneira de expressão dos movimentos negros rebeldes antes da abolição foi a quilombagem,
que corresponde à rebeldia permanente organizada e dirigida pelos próprios escravos fugidos, presente em todo o período de escravismo no Brasil. Quilombos eram centros que recebiam os escravos fugidos, mas que também englobavam várias outras formas de protesto, como as insurreições e o bandoleirismo, o qual correspondia a grupos de guerrilha de escravos fugidos contra povoados e viajantes. Com exceção do Quilombo dos Palmares, que teve como último líder o icônico Zumbi dos Palmares e durou mais de um século, a maioria desses centros de resistência era fortemente combatida e dizimada pelo aparelho opressor do governo, que buscava apenas a violência como forma de resolução. Se na Inconfidência Mineira os negros estiveram praticamente ausentes do movimento, a Conjuração Baiana de 1798 tinha como principal objetivo a proposta de libertação de todos os escravos, contando com negros na liderança do próprio movimento. Muitos negros de destaque participaram de diversos movimentos populares, entre eles a Revolta da Chibata de 1910, encabeçada pelo marinheiro negro João Cândido. Sua principal conquista foi a revogação da pena de açoite aos marinheiros, em sua maioria negros, da Marinha de Guerra do Brasil. Apesar da vitória da revolta e da promessa de anistia, o movimento foi praticamente dizimado pouco tempo depois, sendo que o próprio líder João Cândido foi deixado à miséria. A Revolta da Chibata foi o último movimento organizado e armado da rebelião negra no Brasil. A partir de então, vários centros de mobilização em São Paulo e no Rio de Janeiro buscaram trilhar novos caminhos, com o objetivo de luta pela cidadania recém-conseguida após a abolição. Em 1915, por exemplo, surge o primeiro jornal da imprensa negra paulista, o Minelique, que foi seguido por várias outras publicações de mesmo teor. Graças a esse estopim, os anos de 1930 trouxeram à Frente Negra Brasileira, FNB, que se organizou até chegar à fundação de um partido político, infelizmente dissolvido com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Os anos de ditadura militar inviabilizaram qualquer tipo de organização e manifestação de cunho racial. Os militares propagandeavam a democracia racial como parte de sua agenda de publicidade, marginalizando qualquer tipo de manifestação. Apenas nos anos 1970 o movimento ressurgiu, principalmente com a origem do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial MNU, em 7 de julho de 1978, que resultou na criação de alguns órgãos como o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, além da criminalização da discriminação racial na Constituição de 1988. Além disso, a Lei K.O., de 1989, tipificou o racismo como crime. Após a redemocratização do Brasil, o movimento negro juntou-se a diversas outras causas progressistas. Entretanto, o governo Lula, 2003 a 2010, foi um dos que mais trouxe conquistas à sociedade civil em geral e também ao movimento negro, em particular. Como citado anteriormente, no início do governo Lula foi criada a CEPIR, sem contar a Lei das Cotas para a Inclusão da População Negra no Ensino Superior, aprovada em 2006.